Imagine aprender 140 palavras novas em inglês toda semana e começar a entender e falar inglês de maneira mais natural em poucos meses. Parece exagero, mas é exatamente isso que eu fiz para acelerar o meu inglês e que meus alunos também fizeram. O que você precisa entender é que pessoas fluentes não pensam em palavras soltas, mas sim em padrões. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como usar isso para aprender inglês mais rápido usando inteligência artificial e outros aplicativos gratuitos. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender palavras novas em contexto de frases, por dois motivos. O primeiro é que já foi comprovado que o nosso cérebro retém melhor informações que são contextualizadas, ou seja, a gente grava mais o que faz sentido. E o segundo motivo é que muitas palavras e expressões em inglês não têm uma tradução direta para o português e vice-versa também. Vou te dar um exemplo da palavra insight. É muito difícil usar uma palavra só em português para definir exatamente a ideia que essa palavra tenta expressar. Além da palavra, por exemplo, schedule. Também temos expressões como how about you, que se você traduzir literalmente palavra por palavra, não faz muito sentido, né? Porque how é como, about é sobre, you é você, e aí você junta tudo e vira só e você. E no português também é a mesma coisa. A gente tem a palavra saudade, que é quando você sente falta de alguma coisa, alguma pessoa. E no inglês, a gente não tem uma palavra só que equivale à ideia de que a palavra saudade tenta trazer, né? Por isso, quando você coloca essas palavras, expressões em contexto de frases, fica muito mais fácil de você entender e absorver a ideia que elas estão querendo passar. A segunda coisa que você precisa fazer é revisar a informação de maneira eficiente com a repetição espaçada. Você já teve essa experiência de estar em uma sala de aula, aprender algo novo e logo depois que a aula terminar, no outro dia você esquece? Às vezes, quando a aula termina, você já esqueceu. Às vezes, na própria aula, você já esqueceu. Às vezes, o professor acabou de falar e você já esqueceu. Então, isso não acontece porque você é burro, né? O que acontece é que sua mente não funciona como um computador que você vai lá e simplesmente insere as informações e fica gravado para sempre, né? Para o seu cérebro realmente gravar uma informação para o longo prazo, para sempre, digamos assim, ele precisa considerar aquilo importante. E para fazer isso, uma das estratégias é fazer a primeira coisa que eu te disse, né, que é aprender em um contexto, porque informações contextualizadas o nosso cérebro considera mais importante. E a segunda coisa é a repetição. E se tem uma coisa tão certa quanto a gravidade, tão certo quanto eu jogar essa careta para cima e ela cair no chão, é a tal da repetição espaçada. A esmagadora maioria dos especialistas em neurociência do aprendizado concordam que a repetição espaçada é uma das melhores estratégias de estudo que existem para você finalmente não esquecer mais nada que você estuda em qualquer coisa, principalmente em inglês. E ela basicamente funciona assim, ó, você vai revisar uma informação justamente antes de esquecê-la, né? Quanto mais você lembra ela com sucesso, maior fica o intervalo entre as revisões. Por exemplo, se hoje você aprende que para dizer a sua idade em inglês, você precisa falar I am e não I have, e aí você anota essa seguinte frase, I am 24 years old. Se você consegue se lembrar com tranquilidade, amanhã você revisa de novo. Lembrou? Daqui a 3 dias. Lembrou mais fácil? Daqui a uma semana. Lembrou de novo? Daqui a um mês. Não lembrou? Vai mostrar de novo depois de 3 dias. E esse tipo de intervalo inteligente vai fazer com que você retenha muito mais tudo que você aprender no idioma, todo esse vocabulário novo que você precisa saber para falar inglês com mais confiança. E a boa notícia é que você pode fazer tudo isso, você pode organizar esses intervalos de maneira automática com um aplicativo gratuito chamado Anki. E tem duas maneiras de você estudar com o Anki. Quando você abrir o aplicativo, você vai ter que criar o tal dos cards, né, que significam cartões, né, basicamente. Na frente do cartão, você vai colocar a frase no inglês, né, que você está aprendendo. Por exemplo, I am 24 years old. E no verse, né, no verso do cartão, você vai colocar a tradução.
eu tenho 24 anos de idade, por exemplo. Quando você for revisar esse cartão, e aí você tenta revisar esses cartões todos os dias, né, para ser um estudo mais eficiente, ele vai te mostrar a frase em inglês e você vai precisar de fazer um esforço para lembrar o que aquela frase significa. Isso também é um princípio da neurociência de aprendizado, né? É o que a gente chama de Active Recall. Basicamente, é ativação, né? Tentar lembrar de algo que você acabou de estudar, né? Seja no dia passado ou a semana passada, etc, né? E esse esforço de tentar puxar na sua memória onde está aquela informação que você aprendeu vai fazer com que da próxima vez que você tenha que lembrar daquilo de novo, que seja mais rápido, porque sua mente vai entender. Opa, ele precisa de lembrar daquilo, né? Com mais frequência. Então, vou facilitar para ele, vou construir um caminhozinho para ele lembrar daquilo de maneira mais rápida, né? E depois que você lembrar daquela frase, você vai clicar para mostrar a resposta e você vai dar um feedback para o aplicativo. Foi fácil? Foi mais ou menos? Ou você não conseguiu lembrar? E aí você vai dar o seu feedback e esse feedback é o que vai determinar qual vai ser o intervalo de tempo que o aplicativo vai ter para te mostrar aquele cartão novamente. Daí a importância de você fazer todos os dias para não interferir nos intervalos. A segunda maneira é fazendo um card mais completo. Para ser sincero com vocês, quando eu estudava inglês, eu não fazia desse jeito, eu fazia o card simples, só com a frase e a tradução, mas o aplicativo Anki é muito completo e você também pode colocar áudios e fotos, o que vai melhorar ainda mais a qualidade dos seus cartões e vai te ajudar a lembrar também de maneira mais eficiente, né? Porque quanto mais estímulos você tiver de visuais, de áudio, né, você vai conseguir fortalecer ainda mais essa memória. Então é muito fácil de você colocar foto nos cards, né? Basta você clicar ali no símbolozinho ali do anexo e vai ter a opção de áudio, vai ter a opção de imagem e você pode colocar no front do card, né? Tipo, mostrar a foto antes e você tem que lembrar como é que fala qual é a palavra que fala para aquela imagem, por exemplo. Ou você pode colocar no verso, né? Aí vai de você, o que você acha que funciona melhor, né? Tá gostando do vídeo até agora? Tá achando útil? Então já se inscreve no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. Agora é a hora que a gente vai usar o ChatGPT para acelerar esse processo de criação de cards, porque a ideia é que você aprenda de pelo menos 10 até 20 palavras por dia usando essa estratégia que eu te mostrei, né? Mas eu sei que às vezes é um saco ficar criando frases em inglês e colocando ali no card. Demora um pouco de tempo, demanda um pouco de esforço, e para deixar isso ainda mais rápido, você pode ir lá no ChatGPT e pedir para ele criar frases para você. Você pode chegar no ChatGPT e falar: crie frases com as seguintes palavras e expressões que eu aprendi hoje. E aí você pode especificar lá para a inteligência artificial se você quer as frases simples, aí você usa A1, crie frases no nível A1. Se você quer frases um pouco mais complexas, crie frases no nível A2, e aí o céu é o limite, né? Você pode pedir para a IA fazer imagens para você colocar nesses cards, você pode pedir para a IA criar frases de determinados assuntos com palavras, outras palavras que você já conhece, e aí você pode usar a sua criatividade para facilitar esse processo, deixar ele mais dinâmico, mais rápido, e você conseguir alimentar o Anki com bastante palavras todos os dias, porque isso vai fazer com que você aumente o seu vocabulário de maneira muito mais rápida e consiga ter mais palavras para se comunicar com confiança no inglês. E presta atenção nessa conta aqui. Se você aprender 20 palavras novas todos os dias, em uma semana você terá aprendido 140 frases. Em um mês, você terá aprendido, em média, 560. Isso significa que em apenas 5 meses você teria vocabulário suficiente para ser considerado intermediário no inglês, conseguindo se virar em diversas situações cotidianas no idioma. E em um ano você teria aprendido 7.000 palavras em média, o que seria suficiente para você ser considerado fluente em inglês, né? Aí está o plano de ação. Agora você precisa definir quantas palavras você quer e acredita que consegue aprender todos os dias e fazer um compromisso de bater essas metas, não importa o que aconteça, todos os dias aprender X números de palavras. Eu, pessoalmente, quando estava aprendendo inglês,
Eu comecei com 10 palavras novas todos os dias, depois eu aumentei para 15 e quando estava no nível intermediário eu estava aprendendo cerca de 20 palavras todos os dias. Isso vai de cada um. O que eu recomendo para você é que você comece de maneira realista, ou seja, se está começando a estudar agora e tem uma rotina corrida, comece com 5 palavras novas todos os dias. Depois de um mês, aumente para 10. Depois de 2 meses, aumente para 15. E assim por diante. Mas isso vai depender de quanta fome você está em aprender inglês e de quanto tempo você tem disponível. Eu te dei um mapa, agora o plano de ação é com você. Mas ser fluente em inglês, é claro, não tem a ver só com vocabulário. Você precisa ter habilidades bem desenvolvidas de compreensão oral, pronúncia e habilidades de fala também. E a melhor maneira de você desenvolver isso de maneira rápida e eficiente é com aulas particulares, porque um professor vai te fornecer um plano de estudos personalizado de acordo com as suas necessidades e dificuldades específicas. Além disso, também você vai ter aulas de conversação que vão te ajudar a ter mais confiança em falar inglês. Então, se você quer acelerar o seu resultado e não quer perder mais tempo estudando de maneira errada, me chama no número do primeiro comentário desse vídeo ou da descrição dele, que eu te explico tudo sobre como as aulas funcionam, incluindo o preço. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até mais.